Salve, salve nação tricolor! Vamos que vamos para mais um vídeo, Teclas Daniel na área. Quinta-feira com informações e notícias atualizadas do São Paulo e o tricolor já começa a se movimentar para o ano que vem e uma lista de dispensa assustadora eu vou divulgar aqui neste vídeo. Jogadores no qual o São Paulo pode acabar dispensando, liberando, emprestando e pode aí de fato enxugar muito a folha do São Paulo visando um ano de muitas dificuldades em 2025. Vamos falar também do Sub-20 do São Paulo, uma novidade e muito mais aqui nesse vídeo. Sendo assim, sobe o likezão e se inscreva no canal que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que atingirmos a marca de 215 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa sempre aqui do canal, está sempre ativo para levar um presente, uma camisa do São Paulo e você aí pode ser o grande escolhido, rapaziada. E rapidinho, aquele recado da Mais Ágil para você aí que tem saldo no seu FGTS e precisa antecipar o saldo para sua conta e não sabe como. A Mais Ágil é a melhor empresa, parceira aqui do Teclas há mais de 2 anos, já ajudou muita gente e está pronta para te ajudar também, pessoal. E em 24 horas o saldo que você possui aí já está na sua conta. Excepcional empresa, tá? Vamos começar a falar aqui do nosso Sub-20. Ontem eu trouxe para vocês a informação da classificação, né, do Sub-20 do São Paulo. A molecada representou, buscou empate contra o Bahia. Se por acaso o São Paulo perdesse esse jogo por um placar ali de 2-1, mesmo assim iria para a final, né, estaria classificado porque venceu o primeiro jogo por 2-0, mas o mando de campo não seria ao nosso favor, né? E foi definido que o duelo será no Morumbi na próxima segunda-feira, 8 horas da noite e com a presença do público, somente aí, torcedores do São Paulo. E o mais legal, rapaziada, é de graça, tá? É só você colar ó, nos portões 6A, 6B, 16A e também o 17B, que você vai ter o acesso ali liberado para assistir essa grande final contra o Palmeiras. 8 horas da noite o jogo, a partir das 6 horas da tarde já começa a abrir ali os portões e você pode ir lá entrar de boa e assistir essa grande decisão contra o Palmeiras. Pode levar também criança aí, porque não vai ter nenhum torcedor palmeirense, né? Sem contar os infiltrados, que isso acontece bastante. Mas, rapaziada, quero falar agora sobre o Wellington, né? A gente tava numa dúvida se iria ou não jogar a próxima partida contra o Grêmio, jogador que já não vai ficar mais no São Paulo. O atleta treinou hoje normalmente no CT da Barra Funda e aparece aí como uma possibilidade de pintar entre os relacionados da partida contra o Grêmio. Já o Caleri ainda segue como dúvida, a tendência é que nem viajará para esse confronto contra o Grêmio. E André Silva continua cotada aí e vai começar a partida como titular, jogador aproveitando, né, essa oportunidade que o Caleri está lesionado e tal, se recuperando de uma lesão. E o André Silva aí fez gol, mostrou uma excelente participação na última partida e vem pedindo passagem. Será que Zubeldia colocará em prática a meritocracia no São Paulo, caso o André Silva continue bem e tal? Vai assistir com o cara, vai dar oportunidades? Veremos. E o Pedrinho Vilhena, o meia do São Paulo que estava emprestado ao Sport Recife, está retornando ao tricolor. O Sport não ficará mais com o atleta, fez uma passagem ali discreta e tal, até alguns torcedores ouviram um pouco a repercussão lá do Sport e não gostaram tanto e tal, teve números bem baixos, eu acho que teve um gol e uma assistência, se não estiver enganado agora, e o jogador está retornando ao São Paulo. Porém, o São Paulo deve novamente ceder o atleta por empréstimo a um outro clube. Ainda não está definido o futuro do jogador, mas é mais um jogador, né, que tinha uma expectativa de ter oportunidades de jogar e não conseguiu até o momento alavancar, né? A gente pede em alguns momentos oportunidades para a base, né, pessoal? Mas tem alguns jogadores que quando tem chances é emprestado e mesmo em outro time não consegue se destacar, né? E no final a gente acaba entendendo o porquê de algumas escolhas aí que acabam não acontecendo de jogadores da base no profissional. Mas o caso do Pedrinho, né, era cotado uma joia e tal, infelizmente até o momento não vingou. E ele está entre os primeiros jogadores dessa lista de dispensa que eu tenho para divulgar para vocês, que deixarão o São Paulo na próxima temporada. E se você está curtindo esse vídeo e ainda não subiu o likezão, cara, sobe o like, é muito importante para o nosso trabalho, você não tem noção quanto ajuda. Infelizmente o número de likes caiu bastante aqui em nossos vídeos, que conto muito com o seu apoio, tá? E quero falar com vocês agora dessa lista de dispensa do São Paulo assustadora. Diversos jogadores aí poderão deixar o São Paulo na próxima temporada. Primeiramente, eu quero relembrar vocês do déficit que o São Paulo acabou tendo, né, já neste ano, 191 milhões de reais, podendo ultrapassar isso a 200 milhões
caso o São Paulo não consiga realizar nenhuma venda, tá, pessoal? Porém, algumas peças que o São Paulo possui hoje no elenco atual poderão continuar na próxima temporada devido ao baixo custo que o São Paulo terá com esses atletas, visto que o São Paulo não precisará contratar um novo jogador pagando luva e um salário ali no qual o São Paulo poderá acabar pagando sem prejudicar o fluxo de caixa. Esse é o planejamento traçado pela diretoria do São Paulo visando 2 jogadores, eles aí Rafinha e também Luiz Gustavo. Os 2 talvez aí podem continuar no São Paulo. A questão do Rafinha está praticamente já encaminhada que ele ficará no São Paulo. Resta ainda uma definição referente ao Luiz Gustavo. O próprio Rafinha participou de uma entrevista ao GE. Eu vou repercutir essa notícia e trazer mais uma informação, um detalhe importante da situação do Rafinha aqui no São Paulo. Mas eu quero falar agora da lista de dispensa do São Paulo, pessoal, complementando aí com vocês, né? Pedro Vilhena, jogador que não deve continuar mais no São Paulo. São Paulo deve emprestar o atleta, seguida aí de Jegson Mendes e também Orejuela. Os 2 jogadores devem deixar o São Paulo. O Jegson Mendes possui contrato com o São Paulo ainda até o final de 2025, já o Orejuela até março de 2025. Ambos jogadores do São Paulo já quer tentar se livrar de qualquer tipo de contrato ainda neste ano. Então até o final do ano o São Paulo está querendo aí tentar romper o vínculo com esses 2 jogadores. Já que até esse momento nenhum time apareceu interessado nesses atletas que possuem também altos salários, né, pessoal? E ninguém é louco de chegar e fazer uma investida em um atleta sendo que tem um salário alto, né? Sem contar o que o jogador produz, né? Um jogador que não é bom e custa caro. Então, por isso que eles estão ainda no São Paulo. Então, São Paulo cogita até rescisão contratual. Veremos aí a situação desses 2 atletas que o São Paulo tem como um plano também já resolver até o final desse ano. E sobre o Matheus Belém, né, teve muito imbróglio para renovação contratual com o jogador. O São Paulo conseguiu entrar em um acordo e renovou o contrato com o atleta, porém ele vem perdendo espaço e hoje Igão é cotado para ser um jogador para ter mais atenção, para poder aí acabar aparecendo com mais frequência entre os profissionais do São Paulo. Então Matheus Belém acabou perdendo um pouco espaço e deve ser emprestado na próxima temporada. E outro jogador é o Rodriguinho, né? Continua sem espaço no São Paulo, pouco aproveitado. O Zubeldia também não utiliza o atleta e deve deixar o tricolor na próxima temporada por empréstimo. O jogador tem contrato com o São Paulo até o final de 2026. E outro jogador, Moreira, também da base do São Paulo, mas já com uma certa experiência no profissional já há um bom tempo, não deve ser aproveitado também pelo Zubeldia e deve ir para um outro clube. O São Paulo está negociando com o Wendel, né, do Porto. O Porto já quis o Moreira em uma oportunidade anterior e o São Paulo talvez vai envolver ele em uma negociação. Se não for com o Porto, vai tentar ser com outro time, porque o Moreira tem mercado, é um jogador um pouco mais valioso. O São Paulo está tentando fazer um bom negócio envolvendo o Moreira, mas é pouco provável que ele continue em 2025 no São Paulo. O outro atleta da base também do São Paulo é o Negruti, pessoal, também não deve ficar. O staff do jogador começa a oferecer o atleta para alguns times. O Negruti também não deve ficar no São Paulo, deve sair também, pode ser até negociado de forma definitiva. E o outro atleta é o Luan, que está emprestado ao Vitória da Bahia, né? Fez uma boa temporada lá e o Bahia cogita comprar o jogador de forma definitiva. O jogador até então voltaria de empréstimo ao São Paulo e não seria utilizado pelo Zubeldia. O São Paulo não quer mais emprestar o jogador ao Vitória, só vai ficar no Vitória se for comprado de forma definitiva. Porém, tem um detalhe: o Luan ele gostaria de voltar ao São Paulo e jogar no São Paulo, mas o Zubeldia também não deve contar com o jogador e não cogita até o momento dar uma oportunidade para o jogador. Eu fico pensando aqui, né? O Liseiro teve oportunidade e o Luan talvez não merecia também uma? Comente aí, quero saber a sua opinião. Sendo assim, a situação do Luan é o seguinte: ou o Vitória compra ele de forma definitiva ou o São Paulo empresta para um outro time. O outro atleta é o Wellington, né? O vínculo acabando e o São Paulo vai ficar livre também aí de não pagar um salário para um jogador que era titular do elenco, né? Porém, né, é uma saída que o São Paulo não vai ganhar nada. Isso é um absurdo, né, pessoal? Então, o Casares, sua gestão, Belmonte precisam ser cobrados por isso, porque o São Paulo é um time que revela jogadores da base, né? Sobe jogador, tem um investimento, tem um custo caro para manter esses moleques. E o que você espera no final? Receber uma grana. E o São Paulo, por uma incompetência talvez aí de não conseguir a renovação, perdeu o atleta aí de graça e está deixando o São Paulo
no final dessa temporada. Já o Nestor, pessoal, tem o interesse do Bahia, nada muito atualizado até o momento, tá? Porém, se chegar uma oferta, o São Paulo vai avaliar e o jogador também pode deixar o São Paulo na próxima temporada. Outro atleta também que tem mercado hoje é o Bobadilla. Diversos times começam a sondar o jogador e se aparecer também uma proposta oficial, o São Paulo vai avaliar e certamente deve vender o atleta. Lembrando que o São Paulo tem esse prejuízo, né, esse déficit financeiro absurdo e o São Paulo precisa tentar aliviar ao máximo. Aparecendo proposta até o final desse ano, certamente jogadores serão vendidos. Os mais cotados para venda até então são eles aí, Nestor, Bobadilla e também o William Gomes. Tem diversos times da Europa sondando a situação do William Gomes, mas nada tão quente até o momento. O que eu fiquei sabendo é que se aparecer também proposta para o William Gomes, o São Paulo também deve avaliar e cogita sim vender o jogador. Outro atleta que não deve continuar no São Paulo é Juliano Galopo, pessoal. O staff do atleta também está procurando times para o Juliano Galopo a partir de 2025. Outro atleta também que o São Paulo pode acabar até vendendo é o Sabino, que acabou se valorizando no mercado. O São Paulo acabou trazendo de graça o Sabino, renovou o contrato com o jogador, tem um vínculo amarrado de mais 2 anos com o atleta e tem time sondando o jogador e tal. E se aparecer também uma proposta, o São Paulo deve vender o Sabino, visto que o São Paulo já está preparando também o zagueiro da base Igão. E o outro jogador que não ficará no São Paulo é o lateral direito Rai Ramos. O atleta estava emprestado ao Ceará, encerrou a temporada lá na Série B e tal, e estaria voltando ao São Paulo. Porém, o atleta irá diretamente para a Chapecoense. Tudo praticamente acertado com a Chapecoense. Pelo que eu fiquei sabendo, o São Paulo estaria cedendo o atleta de graça para a Chape e ficando somente com um percentual. Eu não tenho detalhes aí de percentual, quanto o São Paulo vai ficar. Isso seria para uma futura venda do atleta. O São Paulo teria ali amarrado um percentual com o jogador. Bom, pessoal, essa é a lista aí de dispensa que o São Paulo está cogitando a fazer negócio, né, e se livrar de um ou outro jogador. O que eu não acabaria fazendo nada, né, de negociação nem nada, seria o William Gomes e também o Bobadilla. Os dois jogadores eu acho que ainda merecem ficar no São Paulo mais um tempo e tal. Eu não faria nenhum tipo de negócio com nenhum dos dois, mas o restante aí, cara, pode ir embora tranquilo que não vai fazer nenhuma falta para o São Paulo. Eu quero saber também a sua opinião. E sobre o Rafinha, que eu falei com vocês, o jogador revelou o desejo de querer continuar no São Paulo até o meio da próxima temporada, até o meio do ano. Sendo assim, rapaziada, o São Paulo deve sim renovar com o Rafinha. Ele falou dessa temporada que ele perdeu alguns jogos por conta da lesão e tal, e quer terminar bem esse ano e quer jogar ano que vem ainda no São Paulo, e se depender dele, o São Paulo vai sim renovar o contrato com o Rafinha. Infelizmente, se caso o Rafinha continue no São Paulo, o São Paulo, a princípio, não vai contratar nenhum lateral direito para agora. Isso eu acho um erro absurdo. O São Paulo vai contratar somente no decorrer da temporada. Isso para mim, cara, é uma falta de planejamento. O São Paulo não aprendeu com o Caio Paulista. Vai deixar em cima da hora você fazer uma contratação. O Rafinha deixando o São Paulo no meio do ano, você lá no meio da temporada vai atrás de um lateral e até o cara se adaptar aqui e tal. Não seria mais inteligente você já tentar achar uma solução para agora, para já estar no São Paulo, ir já caminhando e quando for necessário entra como titular do São Paulo no lugar do Rafinha? E se não vingar até lá? Então você tem uma alternativa de contratar outro. Então essa atitude que os caras estão meio que planejando, eu acho um erro absurdo e não pegaram como exemplo o Caio Paulista. E como citei para vocês no início do vídeo, né, as renovações de Rafinha e também de Luiz Gustavo são por conta de jogadores que você não vai ter alto custo. Então para o São Paulo é vantajoso ter esses dois jogadores por mais um período aqui no nosso time. Bom, comente o que você acha dessa lista de dispensa do São Paulo, realmente bem assustadora, né? O São Paulo pode fazer uma limpa bem interessante e trazer peças de reposição para o nosso elenco, né? Já que vai ter saídas e enxugando aí o elenco do São Paulo. Quero agradecer aos apoiadores do Valeu Demais, o vídeo de ontem aí, ó. São eles o Roberto Lima, o William Zagato e também o Michel Arturo, detonando aí Casares e a gestão do São Paulo, né? Muito obrigado pelo apoio de vocês aí, o carinho sempre em nossos vídeos. E caso você queira ser um apoiador também do Valeu Demais, fica aqui do ladinho do comentário, um cifrão, você ajuda muito o nosso trabalho e eu agradeço sempre aí o apoio de vocês. Vou ficando por aqui, Salve Store, nosso parceiro, link na descrição desse vídeo, envios de produtos do São Paulo para todo o Brasil e também para todo mundo.
Vou ficando por aqui, um abração e até a próxima. Valeu!